Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a apresentação dos conceitos contidos no livro de Administração de Conflitos e Relacionamentos aqui na Unicesumar. Eu sou o professor Rodrigo Monteiro e em 5 períodos, em 5 aulas, te apresentarei cada uma das unidades do livro, cada um dos capítulos que foram escritos no livro e os conceitos neles contidos, tá certo? Então, esse aqui é o livro, né? O livro de Administração de Conflitos e Relacionamentos, escrito pela professora Renata Koyama, pela professora Patrícia Rodrigues da Silva e pelo professor Marcelo Filipim. Como eu te disse, o livro é desenvolvido em 5 unidades e nestas unidades fala sobre a socialização, ou seja, a maneira como a pessoa se adapta e é adaptada em cada um dos ambientes a que ela é submetida, inclusive o profissional. Fala também do relacionamento da pessoa com outras pessoas, do relacionamento da pessoa com grupos e também do relacionamento da pessoa quando participando de um grupo em relação a outros grupos. Além disso, também nessas aulas conceituais, nós vamos apresentar para você aspectos da liderança, aspectos da qualidade de vida do trabalho e aspectos de conflitos, informação e poder, ou seja, processos de negociação para você proceder à administração de conflitos. Fechado? Muito bem. Para a gente começar a fazer isso, claro, eu vou te apresentar os autores do livro. Mas ainda mais do que isso, eu quero te apresentar uma ideia geral do livro, né, de Administração de Conflitos e Relacionamentos e o porquê de você assistir a essas aulas conceituais. Do que se tratam? Essas aulas conceituais são aulas que pretendem, né, têm a pretensão de te pegar pela mão, de acompanhar você como se eu estivesse ao seu lado, página por página, tópico por tópico, explicando estes tópicos, integrando o seu entendimento ao livro, de modo que, após assistir essas aulas conceituais, você consiga ter ainda um melhor entendimento associado à leitura que você já teve ou terá do próprio livro. Eu te recomendo fortemente a leitura do livro. Claro, aqui nas aulas conceituais eu vou te explicar, mas o conhecimento que você adquirirá, o conhecimento que você absorverá a partir da leitura deste material será bastante acentuado. Então faça essa leitura, tá certo? Muito bem, então vamos lá, eu vou te apresentar agora o currículo dos 3 professores autores desse livro. Olha só, o primeiro autor do livro é o professor Marcelo Filipim. O professor Marcelo Filipim é doutorado em administração de empresas, como você pode ver, é doutorando em administração de empresas, como você pode ver. Ele tem mestrado em administração aqui pela Universidade Estadual de Maringá e também graduação aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente ele é doutorando lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A segunda autora do livro é a professora Patrícia Rodrigues da Silva, que escreveu os capítulos 4 e 5 do livro. O professor Marcelo Filipim escreveu o capítulo 2, a professora Patrícia escreveu os capítulos 4 e 5. E ela é graduada e mestre em administração aqui pela UEM de Maringá, especialista em recursos humanos aqui pela Unicesumar, formação em dinâmicas de grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Por fim, a professora Renata Koyama, autora dos capítulos 1, das unidades 1 e 3 do seu livro, graduada em psicologia pela Universidade do Sagrado Coração e mestrado em psicologia clínica, psicossomática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tá certo? Então esses são os 3 autores do livro. Esta unidade, a unidade 1, ela é uma unidade escrita pela professora Renata Koyama. Esta unidade 1 tem que objetivos, né? Aí você pode encontrar nas primeiras páginas do capítulo, ou seja, na página 15, este capítulo vai da página 15 até a página 35, é um capítulo curtinho, mas você pode encontrar já na página 15 os objetivos de aprendizagem e o plano de estudo. Os objetivos de aprendizagem estão listados nesse slide que eu preparei para você, né? Esse é exatamente o que está no livro. Apresentar as características individuais da pessoa, como valores, atitudes, percepção e aprendizagem, e sua importância no comportamento individual. Além disso, compreender a personalidade humana e seus determinantes no comportamento individual
E também, por fim, terceiro objetivo, entender como ocorrem os relacionamentos e sua importância nas relações interpessoais, tá certo? Então, personalidades, características individuais e também os relacionamentos. Para fazer ou para atender este objetivo, né, estes 3 objetivos propostos na unidade, a professora Renata Koyama preparou um plano de estudo, né? Um plano de estudo também contido aí no livro, que você já consegue observar nesse próximo slide. Então, características individuais, que vai abordar a pessoa com toda a sua bagagem psicológica, valores, atitudes, percepção, aprendizagem e personalidade. Nós também vamos te apresentar valores, né? Elementos de julgamento baseado no que a pessoa acredita ser correto, bom. Valores, já tem aí uma primeira definição. Atitudes são afirmações avaliativas em relação a objetos, pessoas ou eventos. Percepção, processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta informações sobre o ambiente. Aprendizagem, que ocorre pela lei do efeito, a gente vai mostrar um pouquinho disso para ti também. E personalidade, modo de a pessoa ser, agir, reagir e suas características também. E, por fim, relacionamentos, que vai discutir as relações interpessoais, conforme eu te disse, as relações interpessoais, tanto de uma pessoa com outra, também em grupos, né? Como é que as pessoas se comportam em grupos, tá certo? Então, a unidade começa com algumas definições, e elas são bastante importantes aqui para nós, né? A primeira definição, ou o primeiro subtópico que você tem dentro do livro, é o tópico características individuais, né? Então, como conceito de características individuais, você tem o seguinte: a pessoa, ao entrar na organização, traz consigo sua bagagem psicológica, características, atitudes, percepção, experiências anteriores que afetam o comportamento da pessoa no contexto organizacional e acaba contribuindo nas relações com outros profissionais e clientes. As características individuais, de certa maneira, estão divididas em 4, você pode entender as características individuais de uma pessoa a partir de 4 grandes vertentes. A partir dos seus valores, da sua atitude, da sua percepção em relação às coisas e também dos seus processos de aprendizagem, ou como a pessoa consegue interpretar o meio ambiente ou o ambiente onde ela está posicionada a partir daí. Um fato importante aqui das características individuais que a gente vai tentar abordar, né, e está descrito aí no seu livro, é que essa bagagem, essa forma, isso que a pessoa traz para a empresa, ou como ela começa, quando ela chega numa nova empresa e traz consigo uma série de, que a professora Renata Koyama chamou de bagagem psicológica, né, quer dizer, esse conteúdo humano que ela traz para a sociedade, para a organização, tem 2 efeitos. Primeiro, o primeiro efeito afeta as pessoas que ali estão também, porque eventualmente as pessoas que ali estão são apresentadas a um novo jeito de ser, a um novo padrão, a um novo conjunto de costumes e que as afeta. E por conseguinte, a chegada de uma nova pessoa também afeta toda a organização, quer dizer, as características individuais de uma pessoa são dela especificamente, quer dizer, você pode pensar, por exemplo, os valores de uma pessoa, eles são valores muito difíceis de serem modificados e esses valores, quando são apresentados a um novo grupo de pessoas, tem a tendência, né, ou você pode imaginar que haja aí uma espécie de confronto, né, ou você vai confrontar os seus valores com os valores daquela organização. Na unidade 2, quando a gente falar de socialização, o professor Marcelo Filipim escreve sobre isso, a gente vai abordar um pouquinho mais. É interessante perceber agora, nesse momento aqui, que a pessoa é composta, ou de certa maneira eu poderia estruturar as características individuais de uma pessoa a partir dessas 4 grandes áreas, né? Valores, percepção, aprendizagem e atitudes, né? Então são essas 4 grandes áreas, né? Esses 4 grandes pontos que a gente vai acompanhar, porque também é assim que está aí na sua unidade. Então vamos começar falando sobre valores, né? Então, valores são convicções de um modo de conduta que possui um elemento de julgamento, baseado no que a pessoa acredita ser correto, no que ela acredita ser bom. Então, se você me permitir, se você me der licença, eu vou te dizer assim, o que são os valores? Valores é o conjunto, né? Valor é o conjunto de pressupostos, o conjunto de formas com que a pessoa, ou o peso que a pessoa utiliza para
medir a sua própria vida, para interpretar a sua própria vida. Se você fizer uma pequena avaliação comigo aqui, num pequeno exemplo, você vai entender o que podem ser esses valores. Antigamente, eu espero que você tenha visto isso já. Antigamente, eu tinha, para fazer uma medição de peso, por exemplo, eu tinha uma balança que já nem existe mais, né? Hoje em dia isso é artigo de museu, mas era uma balança que tinha um fiel, a gente chamava do fiel da balança, né? Quer dizer, é o ponto central da balança, onde tudo é zero, né? Os dois lados estão em equilíbrio, e quando eu colocava uma coisa do outro lado, pendia. Para eu saber quanto pesava nesse lado aqui, essa coisa que eu estou colocando, digamos, um alimento, alguma coisa assim, eu ia adicionando pezinhos aqui desse outro lado. Então, 1 quilo, meio quilo, 100 gramas, 5 gramas, 10 gramas, eu ia adicionando até identificar o equilíbrio novamente. Quando a balança estivesse em equilíbrio, o tanto de pesos que eu houvesse adicionado desse lado me indicava qual é o peso correspondente daquele alimento, ou daquela mercadoria, ou do que quer que seja que eu estivesse pesando do outro lado. Percebe? Este mecanismo já não tem mais. Hoje as balanças são eletrônicas, né? Elas são todas muito mais modernas. Mas esta alusão, esse exemplo é muito interessante para eu te dizer o seguinte: os valores são esses pezinhos aqui que você coloca. Só que, diferentemente de um peso massa, né, massa e gravidade, que tem um determinado peso constante a uma determinada pressão atmosférica, não é assim para valores. Os valores têm seu peso, mas esse peso é individual. Para algumas pessoas é muito importante, por exemplo, estar com a família. Então, uma pessoa que tenha coloque na balança, desse lado aqui, a carreira profissional e do outro lado os seus valores, para encontrar equilíbrio, às vezes a pessoa coloca nesse lado a família. E ela tem um peso equivalente, ou seja, eu só terei sucesso na minha carreira profissional, eu só encararei que a minha carreira profissional está indo muito bem se eu tiver condições de, junto com a minha carreira profissional, ter tempo para a minha família. Poder passar os finais de semana com os meus filhos, poder levar meus filhos na escola e assim sucessivamente. Ok, esse é um tipo de valor com o que você está medindo a vida, você está julgando a vida, né? Essa é a frase aqui retirada do livro, né? Convicções de um modo de conduta que possui um elemento de julgamento, você está julgando a vida por conta disso. Mas nem toda pessoa vai pautar a sua carreira por contato com a família. Tem gente que vai falar, não, o valor mais importante para mim, ou seja, aquele que faz equilibrar a minha vida, né, a minha vida profissional, é o dinheiro, ou é o recurso, é o retorno financeiro, é o retorno financeiro que eu ganho pelo meu trabalho. Então, eu só equilibrarei o meu resultado, eu só equilibrarei essa parte da minha vida, ou seja, o julgamento que eu acredito ser correto para a minha profissão é ganhar muito. Então, esse é o valor. Qualquer coisa que não seja ganhar muito, está fora. Segunda pessoa. Para a primeira pessoa, o ganhar muito nem é tão importante. O importante é estar com uma família. Então, qualquer trabalho que não permita estar muito com a família, também está fora. A balança não se equilibra. Você está percebendo? Essa é só uma alusão, é uma alegoria, é um exemplo que eu estou falando para você entender como os valores são utilizados para julgamento. Como eu, no decorrer da minha vida, uso os valores que tenho para julgar se algo é bom ou não. E aí, pessoa para pessoa, tem julgamentos diferentes, porque tem valores diferentes, e tem a interpretação da vida também de maneira diferente. Então, por conta disso, o que normalmente é límpido, claríssimo, constante, irrepreensível para uma pessoa, para outra é algo desprezível, algo que ela não quer participar, tá certo? Então, não dá para a gente julgar os outros pelos nossos valores. E também não dá
para deixar as pessoas julgarem a nós, né, ou te cercearem pelos valores delas. Vou tentar exemplificar isso. Se eu sou o cara que dá valor para a família no meu comportamento profissional e o meu colega é um cara que dá mais valor para a questão financeira, para o crescimento financeiro, o meu colega pode exibir, para funções idênticas que nós temos na empresa, ele pode exibir o seguinte avaliação, o seguinte julgamento. Nossa, essa empresa não está boa para mim, porque eu ganho muito pouco, eu quero sair daqui. Isso não é legal, essa empresa não é boa, tal. Ele pode exibir esse tipo de julgamento. Se você não tiver exatamente muita convicção de quais são de fato os seus valores, pode acontecer de você comprar essa assertiva desse colega hipotético. Pode ser que você comece a pensar, realmente o resultado financeiro aqui não é tão agradável. E passar a dizer, essa empresa não é tão boa mesmo. E aí, eventualmente, você se esqueceu lá dos seus valores, que era ter tempo com a família. A empresa permite que você esteja todo dia em casa, é uma empresa que você não tem que viajar muito, sempre emenda os feriados, não tem que trabalhar final de semana, tá? É uma empresa muito legal por outro lado também. Tem um ambiente familiar muito bom, todo mundo se conhece, você conhece as pessoas, é legal, tal. Aí você sai da empresa por uma outra que te pagaria muito melhor, só que ela é agressiva, ela quer mais resultado, ela tem plantão nos sábados, você tem que viajar para visitar clientes e tudo mais. Quando você é colocado nessa nova situação, tem o ganho financeiro, aquele teu colega vai falar, uau, aqui sim é legal, aqui é bacana, aqui eu estou bem, aqui a gente vai crescer, aqui é muito show. Já você, com valores que são diferentes desse, mas que se deixou levar, vai dizer, puxa vida, que saudade daquela empresa que eu estava. Não ganhava tão bem, mas era muito melhor. Percebe? Percebe como a gente cai nessa armadilha diariamente, julgando a nossa vida por valores dos outros, ou muitas vezes deixando os outros julgar a nossa vida pelos valores deles e a gente comprando, tá certo? Então os valores são convicções que têm um modo de conduta para julgar o que é correto, bom. Legal? Valores é um assunto bem interessante, a gente poderia, avançar um pouco mais, mas eu estou sendo bastante fiel ao que está no livro e eu gostaria muito que você se animasse com o que está no livro e aí, lógico, depois você vai se informar cada vez mais. No livro traz uma espécie de tabela onde Milton Rokesh colocou os valores terminais, ele chamou os valores de terminais e instrumentais. O que seria isso? Valores terminais são aqueles pelo qual eu tenho um propósito, São os valores que eu quero chegar neles, eu quero conseguir, são valores que eu não abro mão e que, ao contrário, eu até trabalho para eles. Os valores terminais, os valores instrumentais são aqueles valores que, de certa maneira, podem até me ajudar a chegar nos meus valores terminais. Vamos ver isso com mais calma? Eu trouxe aqui a tabelinha, que é a tabela que também consta no seu livro. E ela mostra aqui uma diferença entre valores terminais e valores instrumentais. Vamos lá. Por exemplo, valores terminais, quer dizer, é o que eu quero. Uma vida confortável, sentido de realização, um mundo em paz, um mundo de beleza, igualdade, segurança familiar, liberdade, felicidade, harmonia, prazer, salvação, reconhecimento social, amizade verdadeira, quer dizer, é o que eu almejo chegar ao final e conduzir a minha vida desta forma, desse jeito, é o que eu acredito, Valores instrumentais, qual seria? Ambição, dedicação ao trabalho, capacidade, a alegria, limpeza, coragem, espírito prestativo, honestidade, imaginação, lógica, afetividade, obediência, polidez, responsabilidade. Você percebe que os valores instrumentais, se levados a cabo, podem te apoiar. Então, digamos que eu tenha valores instrumentais como a alegria e a coragem. A alegria e a coragem. A alegria e a coragem são valores muito importantes para eu atender um outro valor meu, que é um valor terminal chamado felicidade. Porque para ser feliz, primeiro, você precisa ser alegre e também precisa ser um pouco corajoso, Porque as pessoas que têm muito medo, se acanham, se apequenam em relação à vida, que não encaram a vida de frente, normalmente têm mais dificuldade de ser feliz.
Tá certo? Esse é um exemplo, né? Mas eu poderia dizer outro, por exemplo, limpeza e, sei lá, obediência. Limpeza e obediência, eu posso dizer uma segurança familiar. Olha, tá vendo? Chega um valor terminal de segurança familiar. Então, esses dois valores instrumentais contribuem de maneira bastante efusiva, né, ou bastante acentuada para que eu consiga alcançar os meus valores terminais, tá certo? Então essa é um primeiro panorama. É lógico que toda tabela que visa elencar os valores, ela é uma tabela difícil, né, porque o mundo se modifica muito e os costumes e os valores também se modificam na mesma velocidade. Se você pensar, há pouco mais de 10 anos, você tinha muita gente que fumava, né? Você tinha que ter nas empresas muitos ambientes para fumantes, fumódromos e assim sucessivamente. Há 20 anos atrás, as pessoas fumavam nas empresas, dentro dos escritórios, né? Então, você percebe que em pouquíssimo tempo, né, 10, 20 anos, não é nada na nossa realidade humana, né, no nosso clock de vida, né, o tanto de tempo que a gente vive e o tanto de tempo que já se passou e que vai se passar. Então 10, 20 anos não é nada, e os valores mudam, né, os valores de uma sociedade, de uma cultura. Então não dá para sempre tabelar, porque surgem outros valores aqui, né, saúde, segurança, proteção ao meio ambiente, responsabilidade social e por aí vai, que são outras coisas aqui, por exemplo, não apresentadas, mas que também hoje são valores bastante importantes. Legal? Vamos avançar mais um pouquinho. Depois de valores, a gente pode identificar no nosso livro, nessa primeira unidade, que a professora Renata faz um mapeamento bem interessante a respeito dos valores das gerações, ou seja, como que as gerações vêm modificando o seu olhar em relação ao ambiente de trabalho, que é um foco principal aqui do nosso estudo, né? Então eu posso dizer para você, olha, que tem algumas gerações, né? Essas gerações primordialmente estão divididas em veteranos, boomers, geração X e geração Nexters, né? Os veteranos são pessoas que ingressaram na força de trabalho lá após a Segunda Grande Guerra, né? Década de 60, início da década de 60, você sabe, a Segunda Grande Guerra foi na década de 40. Então, atualmente, esses caras têm aí 70 anos aproximadamente, né? E os valores profissionais que esse pessoal, que ainda tem muitos, né, trabalhando, a força de trabalho hoje, até em mercados, até em lojas que têm atendimento ao público, se vale muito de senhores e de senhoras mais experientes, porque eles têm um conjunto de valores que é bastante interessante, principalmente para o comércio. Então, é comum em algumas cidades você ver em supermercados, por exemplo, supermercados um pouco mais sofisticados, senhoras e senhores ajudando as pessoas ali a encontrar o que precisa, organizar. Por quê? Porque para esse pessoal, trabalho árduo, conservadorismo, submissão, lealdade à empresa, né? Eram pessoas que ficavam 30, 40 anos na mesma empresa, né? Só tinha uma empresa na vida inteira, né? Se você pegar lá atrás e pensar nos jogadores de futebol, né? Um jogador ficava num único time a vida inteira, Pelé, por exemplo, né? São caras que mais ou menos a gente poderia ilustrar nessa geração que são os dos veteranos. Depois disso, depois dos veteranos, vieram os boomers. Porque esses caras aqui, eles viram a guerra rolar, né? Eles viram as guerras rolarem, então eles ainda tinham aquela memória, mesmo aqui no Brasil, que não foi, né? Não participou da guerra, mas mesmo aqui no Brasil foi apertado, tal, então tem valores inerentes a isso daquela sociedade que viveu. Depois vem os boomers, né? Que é uma geração de mais ou menos 20 anos, entre 65 e 85, se dá o seu ingresso no mercado de trabalho. Os boomers, valores profissionais principalmente dominantes para esses caras: sucesso, realização, ambição, rejeição à autoridade, lealdade à carreira. Dá para explicar cada um desses valores a partir da sociedade constante na época, né? Ou na sociedade que se explicou na época, ou na sociedade que se formou na época. Nos anos 60, 70, era um movimento muito forte de liberdade, né? De expressão, de você conseguir pensar
fora de padrões religiosos, por exemplo, né? Isso tudo foi muito, muito, muito forte. Vieram vários movimentos, inclusive para o Brasil. Bem menos no Brasil, mais em outros países, mas também bem forte, né? Você tem, por exemplo, o Maio de 65, que é uma data bem conhecida na França, que é uma greve que começa com os estudantes, mas depois se torna uma greve geral na França, pedindo nova forma de conduta para a sociedade francesa, né? Tudo está acontecendo com esse pessoal que está pensando melhor, está se interessando mais pela vida, e aí tinha uma forte rejeição à autoridade. A geração X é a próxima, né? Então vem veteranos, boomers e X. A geração X é aquela que entra no mercado de trabalho a partir de 85 até os anos 2000. Esses caras hoje têm entre 30 e 40 anos, né? 30 e 40 e poucos anos, tem equilíbrio nas relações, trabalho-vida, trabalho em equipe, rejeição às regras, lealdade aos relacionamentos. Você percebe que muitos valores ainda estão mantidos, né? Muitos valores são muito parecidos, lealdade, por exemplo, é constante tanto no geração X quanto nos boomers, porém, nos boomers a lealdade é a carreira, né? Por exemplo, a si, e no geração X a lealdade é aos relacionamentos, né? São pessoas que gostam de ter relacionamentos duradouros e buscam uma relação de equilíbrio entre o trabalho e a vida, gostam de trabalhar em equipe e tal. Muito bem. A partir dos anos 2000, segundo a professora Renata Koyama mostra para a gente aí na unidade, entra no mercado de trabalho os nexters, que são pessoas que hoje têm menos de 30 anos de idade e exibem grande autoconfiança, dão valor, né? Os valores que predominam essa turma é autoconfiança, sucesso financeiro, trabalho em equipe, lealdade a si mesmo e lealdade aos relacionamentos. São pessoas cada vez mais autônomas, né? Pessoas que cada vez mais sabem de si próprio, do seu nariz, entre aspas, e que também buscam cada vez mais também parcerias, montar próprios negócios, resolver a vida por si mesmo. Não tem muita gente mais querendo só trabalhar, né? Ficar numa empresa durante 30 anos, isso aí quase se extinguiu. Muito bem. Qual é a intersecção entre valores e culturas? Valores diferem de uma cultura para outra, assim, o conhecimento dessas diferenças culturais pode explicar e prever também o comportamento de colaboradores de diferentes países. Claro, né? Se um valor modifica de pessoa para pessoa, quando eu mudo de país, a religião é outra, os costumes são outros, a língua é outra. Um conjunto de informações muito importantes que caracterizam um indivíduo, a gente está falando de características individuais, você lembra? Também é modificado. Valores não exercem um impacto direto sobre o comportamento. Eles influenciam as atitudes das pessoas. É um modo de julgamento, mas ele não tem impacto direto. Eu até te disse, né? Eu até fiz o exemplo agora há pouco, da pessoa que tem como valor o ficar com a família, mas se deixa influenciar por uma outra que tem um valor de olhar, privilegiar oportunidades financeiras para a sua carreira. E mesmo que uma pessoa exiba o valor de ficar com a família, ela até tem, num primeiro momento, uma atitude de tomar uma ação contra o seu próprio valor, mas isso incomoda a longo prazo. Então, não exerce o impacto direto, mas influencia, sim, a pessoa é influenciada. Muitas vezes, se você está no começo da vida, se você está no começo da carreira, dependendo do jeito com que você até foi criado, né, a sua primeira socialização, como que te apresentaram à sociedade, às vezes os valores que você exibe como características individuais não estão 100% sedimentados, sabe? Não estão assim profundamente arraigados e imutáveis. Ainda você está em formação. E aí nessa época, por exemplo, quando você entra na faculdade, né? Ou quando você entra no mercado de trabalho, essa época ela é muito importante porque ela sedimenta, ela solidifica, ela estrutura a sua predisposição da primeira socialização, ou aquela que você recebeu na família, com a socialização de outras pessoas externas que também passam a ter bastante importância. Então é muito legal essa vivência, né, da cultura e dos valores, tá certo? E as atitudes, né? Segundo ponto aí no nosso quarteto. Atitudes são afirmações avaliativas em relação a objetos, pessoas e eventos. Refletem como a pessoa se sente em relação a alguma coisa.
Pesquisadores apontam que as atitudes possuem 3 componentes: cognição, afeto e comportamento. Então, as atitudes também se modificam de cada um em função da cognição, do afeto e do comportamento. Cognição. O que é a cognição? É uma descrição ou crença de como as coisas são. A cognição, de certa maneira, é uma interpretação de como a vida é, né? Você sabe que a interpretação é de cada um e a cognição faz muito parte disso. Afeto é o sentimento que provoca determinado comportamento. E comportamento é a ação para uma determinada situação. Então, o estudo do comportamento organizacional foca somente aqueles ligados ao trabalho. São aquelas atitudes ligadas à satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho, comprometimento com a organização. Então, de certa maneira, cognição, afeto e comportamento descrevem as minhas atitudes. Então, veja, se eu tenho um chefe, até a professora Renata Koyama mostra isso lá, né? Se eu tenho um chefe que se atrasa, que é meio desleixado, que não é tão organizado, que não é um cara tão aciado, né? Que não é uma pessoa que fala e você pode acreditar, muda muito, né? A tendência é que através da cognição a pessoa leia esse comportamento do chefe, estruture um comportamento seu próprio, também a partir desse comportamento do líder, né? Então, o líder, ele precisa liderar também pelo exemplo, claro, né? Pelas ações, pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo, porque é o exemplo que replica. Então, eu poderia dizer aqui que as atitudes é cognição, afeto e comportamento. Terceiro passo aí na nossa estudo, né, no avanço sobre o que são as características individuais. Então, a percepção. A percepção é o processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta informações sobre o ambiente e, portanto, lhe atribui significado pessoal. Cada pessoa elabora a sua própria visão do ambiente. Pessoas diferentes podem perceber o mesmo objeto ou situações de modo diferente, pois cada pessoa interpreta de acordo com o seu processo perceptivo. Isso, a percepção, depende do observador, o objeto da percepção e do contexto da situação que se percebe. Então, veja bem, quando você acabou de se formar, por exemplo, em um curso de gestão de tecnologia ou um curso de tecnologia e chega numa empresa nova, né? Chega numa empresa nova, vai começar a trabalhar, vai começar a colocar a mão na massa. Ao chegar nesta empresa nova, ao começar a pôr a mão na massa, a percepção que você terá do ambiente de trabalho é uma percepção ainda não exatamente de acordo com os demais, os profissionais mais experientes. Por quê? Porque tudo vai parecer novo, tudo vai parecer moderno, tudo vai parecer inspirador, instigante, tudo vai parecer tudo vai parecer ainda muito novo para ti, né? E você com isso, claro, vai conseguir se animar muito. À medida que você vai passando e à medida que você vai vivendo as suas experiências, à medida que você vai convivendo ali naquele ambiente e vendo novos projetos sendo formados, vendo novas pessoas saindo, entrando, os companheiros atuais eventualmente saindo, indo para outras empresas, naturalmente todas essas informações, todas essas experiências vão entrando na sua mente e tendo uma interpretação, que é o que a gente falou da cognição e tal, tendo uma interpretação. Esta interpretação da realidade que você vivencia, e só você vivencia, só você está atrás das suas duas retinas, né? Essa realidade que você vivencia, ela vai sendo agora pautada, ou ela vai sendo utilizada como uma espécie de uma lente que vai te mostrando um ambiente que já não é mais tão novo para você. Então veja, vamos tentar explicar isso um pouquinho mais. A chegada de novos colegas e a saída de colegas já não causa mais tanto impacto, você já viveu isso várias vezes. Um escritório com mobiliário eventualmente novo, moderno, projetos grandes, projetos inovadores, projetos que vão ultrapassar a fronteira do Brasil, por exemplo, já talvez nem te causem aquele espanto como era antigamente, porque você já viveu aquilo uma, duas vezes.
talvez os mais novos que chegarem, aí eu estou pondo isso numa escala do tempo, né? Os mais novos que chegarem podem perceber isso em você com uma certa apatia, mas não é não. É só uma maneira diferente, uma maneira mais madura de você perceber a sua própria vida, ou de você perceber essas situações. Então, quando nós temos, ou eu posso até te dizer isso, né? Quando há uma maturidade, ou quando você percebe que as pessoas têm grande maturidade, o que você está dizendo com isso? Você está dizendo que aquela pessoa madura, capaz, ela, ao longo da sua vida, foi vivendo experiências que deixaram o olhar dela treinado para situações muito legais, claro, mas para que essas situações também não afetassem o seu comportamento. Quer dizer, que ela não vivesse numa oscilação. Muita alegria, muita depressão. Muita alegria, muita depressão. Não. A maturidade se dá a partir de um olhar um pouco mais linear, quer dizer, você torna-se uma pessoa um pouco mais confiável, né? Mais, com valores mais bem definidos, com processos de vida mais bem definidos e uma percepção da vida mais treinada e, portanto, maduro. Tá vendo? Para a gente fechar essa história da percepção, ou pelo menos para eu fechar inicialmente essa história da percepção, a percepção do mundo se dá pelos seus valores. E os seus valores, em algum momento da sua vida, são afetados pelo ambiente onde você está. Então, valores ajudam a julgar a vida e o constante julgamento da vida te levam a perceber, né, ou a identificar um mundo, de certa maneira, exclusivo seu. Um mundo que só você enxerga. Porque o seu colega do lado, naquele momento, está enxergando talvez a mesma coisa que você, mas antes ele enxergou outras, que não as suas coisas. Claro, né? Ninguém vive com uma outra pessoa 24 horas por dia e mesmo que convivesse com a pessoa 24 horas por dia, não faz todas as atividades 100% com ela a vida inteira. Por isso que ninguém tem a mesma percepção sobre absolutamente tudo. Legal? Então tá aqui o que é a percepção. Para explicar a percepção, a gente tem, por exemplo, a teoria da atribuição. O que é? Explica que o observador acredita que o evento é causado por uma pessoa ou pelo seu ambiente. Então, seria mais ou menos assim, né? O Brasil perdeu. O Brasil perdeu por quê? O Brasil perdeu a Copa, né? Perdeu a Copa por quê? Por causa do Filipão. A gente atribui ao Filipão, né, o treinador da seleção brasileira, o resultado ruim da Copa do Mundo. Pode ser um pouco verdade, mas dificilmente é o conceito total, né? Mas isso é muito feito por nós, seres humanos somos muito assim. Simplificações, percepção seletiva, percebemos que o que é de nosso interesse, fazendo uma leitura rápida dos outros, mas de forma imprecisa, quer dizer, eu faço questão, né, de pegar pontos assim... específicos, né, de uma determinada situação, de uma determinada fala, de um determinado discurso, e a partir desses pontos inferir, né? Então, o meu chefe é muito agressivo. Por quê? Porque eu vi ele gritando lá com fulano, eu vi ele brigando, eu vi ele tendo uma atitude extremamente grosseira, tal. São pontos, são simplificações dessa maneira. Eu não posso dizer que uma pessoa é de um jeito a partir só desses três, mas a gente normalmente faz isso. Eu pego pontos principais e defino o que uma pessoa é. E às vezes não é bem assim, né? Às vezes a pessoa estava passando por um momento complicado, às vezes a situação lá estava extremamente agitada e o cara não tinha maturidade suficiente para lidar com ela, tal. Então você tem que fazer uma série de ponderações antes de definir como é alguém. A gente também faz por similaridade assumida, né? Achar que as pessoas são iguais a gente. Eu também gosto disso. E aí você, por gostar de uma coisa igual ao seu observado, acha que a pessoa é exatamente igual a você em tudo. Isso não é legal. Isso não é bem assim, mas a gente também faz isso. Eu gosto de Gol rebaixado, vermelho, turbinado. Sei lá, eu encontro outro cara que gosta da mesma coisa. Pô, cara, nossa, a gente é muito parecido, a gente é irmão. Por quê? Porque você e eu gostamos do mesmo tipo de carro. Não é assim, não é assim, mas a gente faz isso. Estereotipagem, né, de julgar de acordo com a posição social, é rico, é pobre, é preto, é branco, é amarelo, né? A gente é muito preconceituoso,
saída, né? O ser humano é muito preconceituoso, embora a maioria das pessoas diga, não, eu sou extremamente, né, assim, sem preconceitos. Não é verdade, né? Lá no fundo, religião, orientação sexual, a maioria dessas coisas ainda é um motivo de estereotipagem social enorme, né? E o efeito halo, por fim, que é o que estava lá nos objetivos, né, de aprendizagem, no plano de estudo também, construção da impressão de uma pessoa a partir de uma única característica que tem muito a ver com o que a gente já falou aí para trás. Legal? Vamos seguir mais um pouquinho. Aprendizagem, mais uma forma de você identificar as características de um indivíduo. O aprendizado acontece o tempo todo. Como que ele acontece o tempo todo? Na interpretação da realidade, né? O comportamento humano é aprendido. Essa é a teoria behaviorista lá da psicologia. O processo de aprendizagem acontece pela lei do efeito. O comportamento é função das suas consequências. Então, veja, o comportamento, aqui nesse caso, né, a lei do efeito, o processo de aprendizagem acontece pela lei do efeito. Isso aqui a gente está dizendo que é aquela teoria do reforço positivo ou reforço negativo do Skinner, né? Que é assim, você faz uma coisa, eu quero que você aprove essa coisa, então eu te aplaudo, eu te dou benefício, eu te dou uma promoção, eu te dou dinheiro, eu gosto que você faz isso, então eu te incentivo toda vez que você faz. Você chegou na empresa e exibiu um comportamento adequado, eu te parabenizo, eu reforço aquela reação. Falo, nossa, essa ação é muito boa. Quando você tem um comportamento que não é legal, um comportamento que não é adequado, eu faço um reforço negativo, ou seja, eu bato em você, né? Não só no sentido de agressividade, né? Mas eu te dou uma repreensão, eu te dou uma reprimenda para você entender que aquele tipo de comportamento não é o esperado. Então, esses reforços positivos e negativos vão sendo interpretados, eles são aprendidos, né? Vão sendo aprendidos pela pessoa do que ela deve fazer ou não. Então, o efeito que uma ação causa, o efeito qual é? Ou o aplauso ou a reprimenda, mostram se eu vou repetir a ação ou não. Então, a teoria da aprendizagem, pela teoria behaviorista, vai explicar o nosso aprendizado dessa forma, tá certo? Muito bem, vamos mais. A aprendizagem pode acontecer por formação e pode acontecer por modelagem. Quando é por formação, ocorre em etapas graduais, né? Você vai fazendo a pessoa passar por pequenos estágios, vai moldando-a, né? Vai dando para ela alguns desafios cada vez mais complexos até que ela adquira uma determinada habilidade. Então vamos pensar, o Centro de Formação de Condutores, né? O CFC, a antiga autoescola, ela faz exatamente isso, né? Ela primeiro faz com que você tenha o conhecimento sobre as leis, regras, placas e tal. Conheceu isso? Essa é uma primeira parte, ok. Agora vamos tentar fazer você andar de carro por aí. Legal? Conseguiu? Bacana. Então agora vamos fazer baliza, né? Por fim, conseguiu tudo isso? Então você tem uma habilidade de dirigir, vamos lá tirar a carteira, tá certo? Então, por formação é assim. Por modelagem, é a observação e imitação do comportamento das outras pessoas. Então, na empresa funciona como? Eu coloco um assistente, uma pessoa novata na empresa, para estar do lado de um gerente, um cara experiente, alguém que eu já tenho uma certa confiança, e essa pessoa vai ser, de certa maneira, um molde, né, um espelho ou uma imagem que vai refletir sobre esse profissional em desenvolvimento, em formação, em aprendizado, e ele passará a exibir os comportamentos daquele cara que eu coloquei como sendo o modelo para ele. Então, um determinado ambiente, eu olho para a lei do efeito, né, aquela que quando eu faço uma coisa eu sou aplaudido ou repreendido, e aí a partir dessas duas coisas, tanto pela formação quanto pela modelagem, eu de certa maneira passo a exibir um comportamento aprendido, um comportamento que eu aprendi do ambiente, tá certo?
por fim, né, seguindo aí na nossa sequência de explicar as características individuais, também a gente tem a personalidade. O que é a personalidade? Modo constante e peculiar de perceber, pensar, sentir e agir da pessoa. Inclui habilidades, crenças, atitudes, emoções e desejos, o modo de comportar-se, os aspectos físicos, o modo como todos esses aspectos se integram, se organizam, conferem peculiaridade e singularidade ao indivíduo. Então veja, eu tenho valores, eu tenho percepção, eu tenho aprendizagem e agora eu tenho a minha personalidade. E essas quatro coisas em interação, ou seja, essas quatro coisas reunidas, já começam a mostrar quais são as características minhas, as características que são especificamente inerentes ao meu ser, né? A minha forma de viver. Como é que a personalidade se estrutura? Está aqui o quadro. Está aqui um gráfico que vai mostrar isso para você. A personalidade se estrutura a partir da autoeducação, da hereditariedade e do ambiente. O que vem a ser isso, né? Então, a autoeducação é a capacidade que você tem de entender os desafios ou os efeitos, né, que são bastante positivos e aprender cada vez mais com eles. A autoeducação também seria aquela capacidade que você tem de se propor novos conhecimentos, educar-se a si próprio, a disciplina, os meios de fazer, as regras que você mesmo se impõe. A hereditariedade tem a ver com aqueles atributos característicos da personalidade que vêm da sua família. Eu não sei se eles são natos, mas eles são obtidos a partir da convivência com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, principalmente com seus pais, né? Onde é passado uma série de características que a gente vai chamar de hereditárias, mas às vezes elas são, entre aspas, né? Elas são não de DNA, mas elas são de hereditárias porque eu te criei da maneira como eu sou, né? Eu, teu pai, te criei do jeito da maneira como eu sou, então, portanto, você leva uma certa hereditariedade pelo jeito que a nossa casa funciona, pelo jeito que os meus valores funcionam e assim sucessivamente. Essa é a hereditariedade. E por fim, o ambiente. O ambiente também molda a personalidade da pessoa. Se você for imaginar que lá no Japão você tem uma demanda por pessoas mais analíticas, mais metódicas, mais comprometidas com as tradições, por exemplo, você vai identificar que o perfil do povo japonês é um perfil muito parecido, claro, com todos, né? Com o ambiente que é ali formado, uma cultura milenar. Se você for por um outro país, como, sei lá, Colômbia, você vai identificar que a característica do ambiente forma uma pessoa, um ser humano, né, que tem personalidade muito parecida entre si, porque é o jeito, a forma como essas pessoas resolveram se criar, se valorar, se estruturar, tá certo? E então, a junção de ambiente, hereditariedade e autoeducação formam a personalidade de um ser humano, e a personalidade é uma dos quatro atributos que eu vou olhar junto com valores, atitudes, percepção e a personalidade para entender as características individuais de uma pessoa. Conhecer as características individuais de uma pessoa é muito importante para mim, porque eu vou sempre olhar para como é que essas características individuais desta pessoa interagem com as das outras pessoas para os alcances dos objetivos ou para o bom funcionamento da empresa. Tá certo? Por fim, a gente tem aqui ainda, né, a professora Renata Koyama fala muito bem do locus de controle, né, quando o controle é interno e quando o controle é externo. Isso aqui é muito fácil, ela chama de centro de controle, eu é que coloquei locus de controle para você perceber. Quando o locus de controle é interno, você é que está na tocada da tua vida, né? Então, por exemplo, eu tomei uma nota baixa aqui na prova. Quando o locus de controle é interno, você tem uma predisposição a dizer, poxa, eu não estudei tão bem, eu talvez estudasse mais, e aí se eu estudasse mais, eu teria melhor desempenho. Isso é quando o seu locus de controle é interno. Ou então, eu não ganho tão bem. Bom, então eu preciso estudar mais, eu preciso me qualificar melhor para conseguir outros empregos, o problema é meu. Ou,
eu não tenho uma atividade, estou com pouca saúde, né? Estou com uma atividade física ruim. Então, eu preciso melhorar a minha saúde, fazer mais atividade física, eu preciso resolver. Quando o locus de controle é externo, nessas mesmas condições, eu tirei uma nota ruim, o professor, a instituição, outras pessoas que me prejudicaram. Eu não ganho tão bem, a empresa é ruim, não dá oportunidade, é a empresa que me atrapalha. Ou eu estou com uma saúde mal, mas é porque eu também não posso me cuidar, minha família, meus filhos, meus pais, minha mãe nunca me deixam fazer nada. Então, quando a pessoa tem o locus de controle externo, ela supõe que o controle da vida dela está fora dela mesmo, está fora da sua própria existência, né? Tá certo? Então, essa também é uma forma de você identificar as características de uma pessoa. Então, tá aqui, olha, de certa maneira, um pequeno resumo da nossa história, né? Então, valores, atitudes, personalidade e capacidade interagem, né, com motivação, percepção e aprendizagem que, de certa maneira, explicam o comportamento individual, o comportamento de um indivíduo. A gente teve a oportunidade de passar por cada um desses, eu vou falar um pouquinho mais de motivação nas outras aulas conceituais, mas a gente teve condição de passar por tudo isso, né? Relacionamento, você sabe, somos seres sociais, temos necessidade de nos relacionar, interagir uns com os outros, necessidade de interagir uns com os outros, e é nessa interação que a gente descobre as nossas capacidades e nos exercita. Com comunicação, trocamos experiências, aprendemos e resolvemos problemas, entendemos o mundo e modificamos o mundo e somos modificados, tá certo? Então, só para você entender, se você fosse uma pessoa no mundo, só você, mais ninguém, você não ia ter a noção de que você existe. Essa ausência de pessoas no mundo não te permitiria trocar informação, você só veria o outro e não se veria, não teria consciência de si, ainda que se olhasse no espelho. É quase o que acontece com o gato, né? Ele não tem noção de si mesmo, tá certo? Então, o relacionamento permite com que a gente tenha a compreensão de quem nós somos, porque eu balizo o meu comportamento, a minha vida, pela vida dos outros também, tá certo? Os relacionamentos podem ser bons ou ruins, eles podem ser relacionamentos que me deem conflitos, e aí, claro, né, eu vou administrar conflitos a partir de comunicação, a gente vai ver isso lá na unidade 4, e nos relacionamentos, às vezes, eu transfiro, né, os meus problemas de um relacionamento para outro, ou até mesmo projeto numa pessoa o que eu tenho de carência, de necessidade nos meus relacionamentos, eu projeto, né? Isso é comum muito em relacionamentos afetivos. Para aceitar a orientação de outras pessoas em relacionamento, normalmente a gente precisa concordar com o que a outra pessoa está nos dizendo, nos identificar e também ser influenciado por esse assunto, tá certo? Muito obrigado. Então, essa foi a primeira atividade, aí está listada a única referência bibliográfica que a gente citou aqui, né, que é o Robbins lá de 2009, você tá demonstrado aí nesse slide. A gente vai, daqui a pouquinho, né, você pode acessar aí as próximas aulas conceituais, pode voltar nessa e leia o livro, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.